Para falar sobre a operação Carne Fraca, está aqui no estúdio comigo o Rafael Higashi, que é médico nutrólogo. Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Vamos começar por partes. Botar produto para disfarçar o cheiro, o gosto, a aparência de uma carne estragada. Esse produto pode ter que efeitos no nosso organismo? Boa noite, Leila. Primeiro, lógico, se uma carne está contaminada com micro-organismos, que pode causar gastroenterite aguda, você só está mascarando a aparência. A sintomatologia, a consequência vai ser a mesma que não tivesse, caso você não estivesse mascarando o produto. Quer dizer, o problema maior não é nem o produto, o problema é a carne já vencendo mesmo, né? Exatamente. A gente tem que diferenciar porque tem saído muitas coisas diferentes na mídia. Uma coisa é a gastroenterite aguda, que é causada por micro-organismos, bactérias, por exemplo. A pessoa come uma carne estragada, contaminada, ela vai ter horas depois um quadro de uma gastroenterite aguda, diarreia, febre, náuseas, vômitos. Então, você vai ter a consequência aguda da contaminação. Outra coisa é a contaminação crônica, que é, por exemplo, foi falado de substâncias cancerígenas. Isso, uma vez você consumir, você não vai ter câncer. É a contaminação crônica do alimento há longos anos que pode ou não causar, está relacionado a doenças como câncer. Então, quer dizer, precisa haver um acúmulo no organismo desse tipo de substância. E que substâncias são usadas, por exemplo? Olha, primeiro, para intoxicação aguda, basta ficar a carne fora. Se você sabe muito bem, coloca uma carne fora, sentar no refrigerador, ela já começa a apodrecer. Claro, mesmo no refrigerador, depois de alguns dias, ela já começa a ficar imprópria. Mas no caso da contaminação crônica, que não é nesse caso específico, acredito que essa fiscalização não tenha sido mais passar despercebido a contaminação aguda. É mais substâncias relacionadas que no mundo todo está em discussão. É o quê? É os hormônios que se usam, hormônios que não são estrutura molecular igual do nosso organismo, que tem ação hormonal errada no nosso organismo, que pode estar relacionada a câncer. Metais tóxicos, chumbo, arsênico, mercúrio, que contamina nosso corpo. Também relacionado a algumas substâncias organofosforados, que são usados principalmente nas plantas, que os animais consomem, também eles se contaminam. Ou seja, essa contaminação crônica que está relacionada ao câncer. E o que está se dizendo não é mais a intoxicação aguda. Em relação à mistura de proteína de soja, porque muita gente consome soja até intencionalmente. Uma série de vegetarianos fazem isso com regularidade. Isso é necessariamente nocivo? Porque a soja é bastante proteica também, né? Você vê algum problema sério nisso? Não. A não ser enganar o consumidor, né? Dizer que linguiça de frango é linguiça de soja, na verdade. Olha, existem proteínas vegetais que têm alto valor biológico, que têm todos os aminoácidos que tem a carne, por exemplo. Por exemplo, a soja. Os orientais consomem a soja muito mais que os ocidentais. E ela fornece os aminoácidos necessários para o nosso corpo. O que não pode ser dito é o seguinte: as pessoas parem de consumir carne vermelha de uma hora para outra também. A realidade é que essas regiões são regiões específicas onde a Secretaria de Saúde, o município vai detectar casos de aumento de incidência de gastroenterite e vai notificar para o Ministério da Saúde. Então, não tem que ter alarde, né? Tem que ter tranquilidade em relação a isso. Em relação à mortadela, salsicha, porque foi falado disso, né? Frango também. E aí, o que o consumidor deve fazer? Deve interromper o consumo desses produtos até segunda ordem ou não? Bom, veja bem, inicialmente não deve interromper. Mas nas regiões onde a fiscalização não foi, digamos, onde foi notificado que não foi feito adequadamente, poderia sim consumir alimentos que têm proteínas vegetais, como a soja, como a quinoa, como a arixia, como a ervilha, porque os vegetais têm proteína e você vai estar, de alguma maneira, evitando, né? E vai estar consumindo a proteína necessária para o seu corpo. Isso que você está dizendo, se a pessoa fizer a opção de reduzir ou evitar o consumo de proteína animal. Exatamente. Então, seriam alternativas, por exemplo. E a velha combinação de leguminosa com cereal também. Feijão
com arroz, grão de bico, com alguma coisa que leve farinha de trigo, por aí vai, né? É boa. Você pode dividir o seu prato, mais ou menos, 1/3 de uma proteína vegetal, por exemplo. Eu acho que, lógico que isso pode ser feito cálculo, mas se você colocar 1/3 do seu prato de uma proteína vegetal, como a própria soja, a quinoa, a ervilha, você está, de alguma maneira, mais ou menos colocando a proporção certa, que é ao redor de 30%. Em relação ao papelão, Rafael, porque falou-se disso, né, que tinha papelão misturado. Que efeito tem no nosso organismo consumir papelão? É fibra, em última instância. Exatamente, mas durante o processo, né, você tem substâncias tóxicas no nosso organismo. Hoje sabe-se, por exemplo, que tem uma série de... Por exemplo, o câncer, que é muito falado, o próprio Alzheimer, que está se aumentando a incidência, tem muita relação com a contaminação do alimento, certo? Então, essas doenças estão aumentando muito a incidência ao longo do tempo. E o alimento, hoje em dia, está muito contaminado. Frequentemente, dados americanos mostram que o vinho está contaminado, que o arroz está contaminado. E agora nós estamos falando da carne contaminada no Brasil. Pois é, mas um embutido que tenha levado papelão, não é também a pessoa consumir 1, 2, 3 vezes que vai ter essa contaminação e vai ter um desdobramento mais sério lá para frente? Não vai ter, não. Uma vez, desculpa, problemas crônicos, como um câncer que foi falado, consumir uma vez não vai levar. Tá? O que vai consumir uma vez, você vai ter problemas, é no caso que tem uma contaminação da carne por micro-organismos. E nesse caso, normalmente você não come sozinho, você se alimenta com uma outra pessoa, você vai passar mal e a outra pessoa também vai passar mal. E em relação a colocar água na carne para aumentar o peso, isso é uma prática, eu já ouvi dizer que é antiga, né? Muito frigorífico faz isso, não é de hoje. São coisas para enganar a população, né? Tá errado, né? Tá errado. Mas digamos que nós temos que estar bem atentos a essa situação. Tá bom, Rafael, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer. Tá bom.